Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a articulação do PSDB em busca de alianças em apoio a candidaturas tucanas. Hoje, em entrevista, o deputado federal do PSDB, Samuel Moreira, que foi secretário-chefe da Casa Civil do governo Alckmin e também presidiu a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu agradeço muito, deputado, estar conosco. E eu quero primeiro um esclarecimento antes de entrarmos nas questões da corrida eleitoral, que é uma notícia de hoje que o Ministério Público afirmou que foi o ex-governador Geraldo Alckmin quem pediu ao procurador-geral Jean Paulo Ismânio que avaliasse a competência da Promotoria de Justiça do Patrimônio Social para tocar aquele caso das investigações sobre denúncias de improbidade administrativa no governo Alckmin. E aí eu quero ouvir do senhor. E na Promotoria de Justiça, é claro, houve uma reação e eles estão inconformados, estão entendendo que essa foi uma ação de Alckmin para tolher o trabalho do Ministério Público nas suas prerrogativas funcionais. Quero ouvi-lo inicialmente sobre isso, um esclarecimento. Alckmin pediu mesmo para tirar do Ministério Público? Boa noite, Maria Lídia, boa noite a todos os telespectadores. Bom, em primeiro lugar, trata-se de um caso que o Superior Tribunal de Justiça já enviou para a Justiça Eleitoral. É uma denúncia de Caixa 2, não de improbidade, não é uma denúncia criminal, vai para a Justiça Eleitoral. De qualquer forma, essa discussão deve se dar dentro do Ministério Público. Geraldo Alckmin e qualquer um de nós deve sempre atender o que diz o Ministério Público, a lei, a Justiça. Então, a Justiça, como ele já disse, não deve ser azul nem vermelha, deve ser para todos, sem problemas nenhum. Certo, quer dizer, não há um estremecimento do Ministério Público em relação a Geraldo Alckmin? Não. Por se sentir tolhido? Não, de maneira alguma. O Ministério Público tem autonomia para decidir. E a decisão é do chefe do Ministério Público. Ele decide, eles se entendem e o governador cumprirá o que for necessário, sem nenhum problema. Bom, agora vamos então à corrida eleitoral. Eu ouvi numa entrevista que Michel Temer dizendo que foi procurado por interlocutores representantes de Geraldo Alckmin e o seu nome foi citado. Então eu quero saber se o senhor foi até Michel Temer para solicitar aí as possibilidades de uma aliança com o MDB e como é que foi recebido? Olha, eu fui convidado. Ele o convidou? Eu fui convidado, eu jamais me atreveria a procurá-lo, não tive autorização para isso, mas ao receber o convite... Temer convidou? Eu atendi, exatamente, através de um auxiliar, e estivemos juntos. Uma conversa muito preliminar, e a política é a arte da conversa e do diálogo e do entendimento. Aliás, o governador Geraldo Alckmin hoje é presidente nacional de um partido. E nós temos uma conjuntura muito pulverizada do ponto de vista partidário. Ninguém fará nada sozinho, nem nas eleições e nem para governar. Então, é preciso que haja diálogo. E Temer foi receptivo? Ele quer essa aliança? Mostrou interesse? Eu acho que ele se preocupa com a possibilidade de ter uma candidatura do centro progressista. Eu acho que essa é uma preocupação natural. Hoje nós temos dois extremos se gladiando o tempo todo, uma radicalização, uma certa intolerância, e nós precisamos aí de menos gladiadores, de mais construtores. Eu acho que essa união do centro é importante. Nós precisamos construir um país diferente. E é preciso alertar também que o governador Geraldo Alckmin tem uma história de vida de 4 décadas, não são de 4 anos. Ele foi vereador, foi prefeito da cidade de Natal, foi deputado estadual, foi constituinte como deputado federal, foi relator do Código de Defesa do Consumidor, foi governador 4 vezes, das quais 2 eleito no primeiro turno. Portanto, ele tem autonomia total para ser o candidato dele e da população. Ele não será visto como candidato de ninguém, senão um candidato de um partido, de uma proposta, de uma aliança, de um movimento e um candidato da sociedade. Agora, deputado Samuel Moreira, foi bom, o senhor mostrou aí muito rapidamente que Geraldo Alckmin tem lastro político, tem história na vida pública e tem vitórias consideráveis, eleição em primeiro turno, essa coisa toda. O que explica hoje Alckmin, que tem também imagem nacional, já foi candidato à presidência da República, está
mal colocado nas pesquisas de preferência de voto. O que é isso? O Geraldo tem uma qualidade que é muito importante. Ele se dedicou à sua atribuição, que era governar São Paulo, governou intensamente São Paulo até o último dia. Agora está caminhando numa pré-candidatura. Teve no Maranhão, teve no Piauí, agora nesses dias anteriores, teve no Rio de Janeiro, teve em Minas Gerais. Agora vai caminhar, conversar e tratar de eleições como pré-candidato. Portanto, o momento da avaliação, eleição é escolha. E escolha é comparação. Isso será feito no momento adequado pelo povo, não será agora. Agora, quem está mais preocupado, no fundo, são os políticos, os jornalistas. No fundo, o povo não está discutindo ainda a eleição. Ele vai discutir lá na frente e vai comparar. Qual é a nossa confiança? É que os dados que chegam mostram claramente que ainda o principal requisito para que o eleitor escolha determinado candidato é o preparo. Então, nós vamos apresentar o candidato mais preparado. E isso vai fazer a diferença na hora da escolha. Bom, aí voltando àquela questão de alianças. No PSDB, nem todo mundo está achando graça numa possibilidade de aliança com o MDB, considerando o ônus. Porque lideranças muito importantes do MDB, o próprio presidente Michel Temer, estão aí envoltos em denúncias muito graves de corrupção. Então a pergunta é, vale correr o risco de uma aliança como essa com o MDB? Porque existe a filosofia popular que afirma que lama respinga. Pode haver um comprometimento para a candidatura Alckmin? Olha, jamais nós podemos colocar todo mundo na mesma vala. Você receber apoios, criar movimentos, liderar um processo. Nós temos uma postura, e esse é o nosso desejo o tempo todo, é poder liderar um congresso, por exemplo, diferente do PT, que tutelou, do ponto de vista, inclusive, de recursos financeiros para partidos, deputados. Não é esse o processo. Hoje, a gente vive um processo ainda fisiológico de liderança, do ponto de vista de ministério, de distribuição de cargos. Não é por aí. É exercer a liderança com bons projetos, exercer a liderança com boas propostas, com convencimento. É possível melhorar assim. Tem que exercer a liderança. Nós estamos num país presidencialista. Mas o risco quer dizer que o senhor acha que não existe? Não, eu acho que as alianças podem ser feitas. Dependem das condições. Nós não vamos ceder determinados princípios para obter determinadas alianças. Nós vamos liderar um processo com uma boa proposta para convencer o cidadão e depois exercê-la na plenitude. E o comentário geral é que no PSDB se respirou aliviado com a desistência de Joaquim Barbosa. Márcio França tem força política para atrair o PSB para apoiar a candidatura de Alckmin? Olha, em São Paulo é uma realidade diferente para o PSB. Nós aqui temos o campo do PSB e do PSDB muito unidos em torno da candidatura do Geraldo. Do ponto de vista nacional, é claro que o Márcio França deseja apoiar o governador Geraldo Alckmin. Ele o conhece, trabalhou com ele. Eu acho que essa possibilidade está em curso ainda. Bom, a questão do chamado Paulo Preto. Foi presidente da DESC, que está preso, e parece aí que ele vai negociar a delação premiada. No PSDB, vocês têm medo do que Paulo Preto possa revelar? Hipótese alguma. Se ele revelar o que for verdade, é necessário que seja revelada. A justiça é para todos. Nós não temos receio nenhum, absolutamente nada. A delação premiada é um instrumento importante e ela tem que ser comprovada. Então, que hajam as delações, não há problema. Tem que se comprovar, investigar, punir os culpados, absolver os inocentes. É importante que se tenha agilidade. Isso não é demagogia, isso é verdade. Nós precisamos respeitar a justiça. O Lula está preso ou está solto, não é por conta dos nossos desejos. É a justiça que tem que decidir. É ela que decide e ela tem que valer para todos. Deputado, nosso tempo terminou e não falamos da corrida eleitoral para o governo do Estado. Fica aí o convite para o senhor voltar. Para que possamos falar. Agradeço muito sua presença. Eu que Uma agradeço. boa noite. Boa noite, boa noite.